Beth, o Kinoshi Querene, que eu vou anunciar agora, tem mais de 20 anos de experiência internacional em indústria de desenvolvimento, indústrias privadas e públicas também. É reconhecido internacionalmente como uma das principais referências quando o assunto é liderança, alinhamento estratégico e gestão de projetos. Quer mais? Ele ainda é especialista em relações interpessoais e desde março desse ano assumiu a diretoria do PMI para a América Latina. Com vocês, Ricardo Triana. Bem-vindo, Ricardo. Agora sim, não? Bom dia. Obrigado. Isso estava soando muito engraçado, assim, escutar quando falam de você e com toda essa pomposidade, assim, com todos esses títulos nobiliários, é muito engraçado. Bom dia, obrigado pelo convite e que bom que vamos a ter esta conversa. Basicamente vai ser uma palestra, mas espero mais ter uma conversa com vocês, ok? Então, por favor, se sentem tranquilos de estar mandando sus comentários, suas perguntas e vamos a estar falando então, ok? Basicamente, o que queria falar um pouco hoje era acerca de que significa potencializar a economia de projetos e o futuro de trabalho e como estamos percebendo isso em PMI. O primeiro a ter em conta é essa frase que gosto muito, que foi falada por alguém que também respeito, que os gerentes de projetos do futuro não vão ser simplesmente executores de abordagens de gerenciamento de projetos, porque não dá. Ou seja, quando o ano passado começamos a trabalhar nesse conceito de economia de projetos, basicamente não é um conceito novo, é saber que se você percebe todo o que acontece na economia, no país, na vida, termina sendo através de projetos. Então, por exemplo, se você quer criar alguma coisa, se quer transformar algo, se quer sobreviver, tudo isso que está acontecendo neste momento na economia, no país, acontece através dos projetos. Tem muitas pessoas que são gerentes de projeto e eles nem se chamam gerentes de projeto, nem pensam que é um projeto, mas terminam funcionando, fazendo parte de uma equipe de gerenciamento de projetos. Então, como isso acontece, e isso acontece não somente no governo, nas organizações privadas, na economia, no país em geral, nós começamos a falar de que tínhamos que ter certeza que essa economia de projetos estava sendo empoderada, que estava sendo fortalecida. Então, isso não acontece se nós trabalhamos unicamente através dos projetos e pensando que os que vão a fazer a diferença são os gerentes de projetos. Temos que trabalhar com todas as organizações, com toda a cadeia de pessoas que estão envolvidas nisso. Então, precisamos fortalecer a sociedade para que esses governos e organizações privadas possam criar essa realidade que eles queriam. E para isso temos que trabalhar tanto com os indivíduos como com as pessoas. E eu gostaria de começar, antes de explorar isso, com alguns números, algumas estatísticas. Primeira estadística, América Latina. Eu sou responsável por toda a operação de PMI em América Latina. O que quer dizer isso? Que nós temos que olhar para que temos em América Latina. Em América Latina temos 33 países, dos quais 18 estão com PMI, temos operação em 18 países, temos 6 economias que consideramos as mais grandes, ou seja, México, Peru, Colômbia, Chile, Brasil e Argentina. Como região, nós temos mais ou menos um produto interno bruto de 5 trilhões. Temos 640 milhões de pessoas. Mais ou menos a extensão de terra que temos é de 20 milhões. Agora, o que é muito interessante aqui é que, se vocês verem lá embaixo, tem um grafiquinho que diz a idade, a distribuição etária. Entre 0 e 14 anos, temos mais ou menos como um 25%. Entre 15 e 64 anos, temos um 67%. Isso em América Latina. Agora, quando você começa a comparar isso, em Brasil, o que acontece é que a distribuição da população é um pouco menor entre 0 e 14 anos, mas tem muito de população que já estão trabalhando ou que são produtivos. Mas é super importante que nunca esqueçamos que temos que trabalhar também com essa seguinte geração, porque eles são os que vão ser produtivos daqui a pouco.
E quando digo produtivos, não estou dizendo que aos 15 anos ele vai começar a trabalhar, mas tenho que preparar as habilidades dele. E tenho que pensar em onde me focar para ter essa população ter as habilidades necessárias para poder desempenhar e fazer bem os projetos, seja que ele queira ser gerente de projeto ou não. Agora, falamos de PMI. E PMI, aqui em Brasil, nós temos 7.000 filiados, mais ou menos. Quer dizer, esses 7.000 filiados estão em capítulos. Eles pertencem ao capítulo do Espírito Santo, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, mas também temos mais ou menos como quase 11.000 filiados que são totais em Brasil. Quer dizer que como 3.000, 4.000 pessoas não têm capítulo. Essas pessoas são importantes porque elas também pertencem à PMI, são filiados e não estão tão perto de um capítulo para ver o valor. Pensando um pouco mais além disso, temos 17.000 pessoas que são PMPs em Brasil. Quer dizer, são profissionais que eles gostaram e queriam se certificar e mostrar suas habilidades e experiência em gerenciamento de projeto. Mas, de acordo com as estatísticas e os estudos que estamos fazendo, temos mais ou menos 500.000 pessoas que são gerentes de projeto, que eles formalmente têm o título ou cargo de gerente de projeto. Eles querem fazer gerenciamento de projetos, pode ser que não gostem de PMP, pode ser que eles não sabem que é PMP, pode ser que eles precisem mais de agilidade e outras coisas, mas eles fazem o papel de gerente de projeto. Mas o que eu acho mais interessante aqui é, temos mais ou menos 22 milhões de pessoas que estão envolvidos em fazer mudanças no país. E isso diz muito, porque se vocês percebem, o que estou tentando dizer é, com 7.000 filiados em capítulos, gostosíssimo que você esteja aqui, etc. Mas nós precisamos que 22 milhões de pessoas entendam o que significa fazer as coisas bem. Eu não quero que ele se certifique, eu não quero que ele seja afiliado. O que eu quero é ter certeza que essas pessoas que estão trabalhando com mudanças do tipo que você quiser, eles tenham as habilidades que precisam e o conhecimento que precisam. Esse é nossa labor, esse é nosso trabalho. E quando você começa a perceber, diz, ok, onde poderíamos nos focar? E que é o que está acontecendo? Está acontecendo muitas coisas em gerenciamento de projetos, em particular em PMI, porque eu acho que é normal que a indústria que mais está envolvida em gerenciamento de projetos é TI, tipicamente. Mas vamos a ver investimentos na região, e vou trazer alguns que vocês poderiam conhecer, como o Aeroporto de Vitória, ou a duplicação da BR-101, e esses são projetos que são de infraestrutura, aí é onde você tem mais dinheiro, aí é onde tem procedimentos que vão através dos anos, tem que estar fazendo muita coisa, envolvem muitos profissionais, não estão falando de agilidade, etc. Como fazer para que as pessoas comecem a perceber que gerenciamento de projetos ou estar focado nos resultados é para todo mundo? Nesse gráfico que vocês veem aí, está comparando as 5 ou 6 diferentes economias. Essa é a distribuição de pessoas dependendo da indústria, dos setores. Então, o azul em cada um desses países é TI. Se vocês veem, na maioria de países, sempre TI, as pessoas que vêm de TI são os que mais estão pertencendo à PMI ou aos capítulos. Esta é uma distribuição de PMP. Mas é normal, temos muitas mais pessoas de TI, algumas pessoas de consultoria, algumas pessoas de oil and gas, energia, mas estamos perdendo a oportunidade de entrar em muitos mais setores. Também temos projetos de desenvolvimento, temos projetos sociais, temos projetos de infraestrutura, temos projetos com o governo. Por que eles não percebem que temos algo interessante? E não estou dizendo PMI, mas que gerenciamento de projetos é importante para eles. Então, nosso desafio é ter certeza que essas estatísticas que nós fazemos no Pulse of the Profession, que são, por exemplo, que temos como 900 bilhões de dólares que desperdiciamos cada ano, como fazer que esse número seja muito menor? Como fazer que essas estatísticas que dizem que temos 31% de projetos que falham em seus objetivos iniciais seja menor?
como fazer que essa estatística que diz que 39% das organizações ao redor do mundo não investem em treinamento para os funcionários de alguma maneira. Como mudar isso? O outro dia estava conversando com alguém e ele falava assim, bom, então a resposta poderia ser agilidade. Digo, não é agilidade a resposta. A resposta tem que ver com o mindset. Porque quando você começa a dizer que a única coisa é a agilidade, as pessoas começam a se perder. O problema não estava no método. É agilidade, sim, mas é agilidade no mindset. É como responder rapidamente à mudança, como fazer que esse camarão não vá para nenhum lugar, que fique tranquilo. Esse é o problema. Porque estamos perdendo a oportunidade de focar nos resultados e estamos mais focados em defender o método. Então, terminava sendo que estávamos falando de se era tradicional, se era ágil, ou se era um híbrido. E então, esse não é o problema, porque ao final do dia, o problema é como fazer para não perder 900 bilhões. Um pouco mais. Se os métodos ágeis eram a resposta que estávamos esperando, a luz no final do túnel, por que as estatísticas de projetos continuam as mesmas faz anos? Ou seja, você pode ler as estatísticas dos últimos anos e sempre vai ver que os projetos, por exemplo, quanto se está perdendo em dinheiro em projetos, pode ser 11%, muda a 12%, a 11%, a 13%. Não é como que você tenha um número que diga de um ano para o outro, a quantidade de projetos passaram de 60% a 30%. Então, a resposta não é o método. A resposta está mais em focar nos resultados e entender que a agilidade organizacional é diferente a ter projetos ágeis. Projetos ágeis quer dizer que eu posso ter aqui alguma coisa acontecendo, mas a organização tem que ser ágil. A organização tem que estar dando resultados. É como ter um elefante com tênis. Ou seja, o elefante vai se ver bonitinho, vai ter os tênis, mas não vai correr mais rápido. E às vezes isso é o que termina acontecendo com as organizações. Nós começamos uma campanha muito mais focada em dizer, vamos a ter certeza, ou vamos a dar habilidades e conhecimento para que as pessoas e as organizações transformem ideias em realidade. Então, nosso moto, nosso logo, nossa ideia é, vamos a criar essa realidade, vamos a fazer que seja verdade. Para isso, temos que estar trabalhando de duas maneiras. Estava falando que trabalhar com os indivíduos e trabalhar com as organizações. Isso nós conhecemos como perceber e responder. Vocês veem que lá acima diz perceber e o outro é responder. O que quer dizer isso? Vocês como filiados, vocês como profissionais, eu, PMI, tenho que ter uma série de certificações, estándares, padrões, aprendizagem digital, tenho que fazer educação contínua, vou fazer webinars, tenho publicações, vamos fazer eventos, congressos, networking, mentoring. Essas coisas acontecem porque tenho que ter todo esse conhecimento, todo o que vocês vão estar utilizando como indivíduos. Para quê? Para fazer sua jornada profissional. Qual é sua jornada profissional? Não sei. Ou seja, pode ser que para você seja ser gerente de projeto e se dedicar na agilidade. Outra pessoa diz, eu não quero ser gerente de projeto certificado, eu simplesmente quero conhecer um pouco de técnicas. Outra pessoa diz, o meu é gerenciamento de portfólio, o meu é falar mais de riscos, o meu é mais no tipo do cronograma. Não sei. O que eu sei é que eu tenho que ter coisas aqui para que você use na sua vida, dependendo do que você precisa. Isso que tem aqui PMI nossa oferta acontece a nível global e a nível de capítulo. Então, nós temos os estándares, temos as certificações, temos alguns cursos digitais, temos eventos globais. E também aqui no capítulo, vocês têm eventos, treinamento, oportunidades de networking, oportunidades de voluntariado. Isso, em conjunto, faz que sua carreira seja melhor e você que construa a carreira. Essa é a oportunidade de PMI, de vir construir sua carreira. Mas temos que nunca perder de vista que isso responde a uma necessidade dos governos, das empresas, das organizações, das universidades, porque as universidades criam programas, eles estão dando essas habilidades, as escolas
desde ensino médio estão dando essas habilidades, o governo está precisando coisas, está precisando conhecimento, não está entendendo, etc. Então, precisamos trabalhar muito em conjunto. Isso significa que eu tenho que trabalhar com eles através de criar prêmios, fazer liderança de pensamento, então tenho que criar artigos, fazer palestras, oferecer às universidades para que tenham programas creditados, criar patrocínio onde podemos co-criar um produto com eles, trabalhar para que as organizações entendam mais de gerenciamento de projeto. Quando eles entendem mais de gerenciamento de projeto, quando eu posso dizer, temos essas certificações, mas isso poderia ajudar assim ou assá a você, essas organizações, governo, academia, empresa, etc., vão a precisar, porque vão a entender melhor como é que gerenciamento de projeto ajuda na realidade, e então vão terminar demandando mais o que você tem como oferta. É uma questão de balanço. Eu tenho que estar dando coisas para você como pessoa, mas também tenho que estar entendendo o que precisam essas organizações para responder excelente com eles. E acho que esse é o balanço que estamos tentando fazer. Agora, nosso plano de negócios aqui na América Latina, por exemplo, é como ter certeza que vocês têm o melhor para aperfeiçoar suas habilidades e conhecimento, enquanto nós entendemos bem as necessidades das organizações. Por isso, estamos trabalhando com entidades de governo, como com o Ministério de Tecnologia e Comunicações, estamos com o Exército Brasileiro, mas também temos um programa que com universidades, estamos trabalhando com eles, estamos trabalhando com os mais novos, os jovens, para entender o que eles estão precisando no futuro. E isso me leva a uma conversa que é super importante, é o que chamamos da Estratégia 575, que quer dizer, eu não posso perder de vista que se bem é verdade que PMI está trabalhando com profissionais, isso acontece, todas essas coisas que os profissionais terminam desenvolvendo ou precisando, começou quando eles eram crianças. Então, eu não posso deixar de ver as crianças. Eu tenho que começar a dar habilidades e conhecimento para essas crianças, para que eles entendam melhor de como fazer projetos ou como interagir para fazer que as coisas sejam realidade. Isso acontece tipicamente a partir dos 5 anos, que quer dizer não que aos 5 anos a criança já disse, eu quero ser gerente de projeto. Não, o que acontece é que ele começa a interagir com outros para fazer coisas entre várias pessoas e isso já nós sabemos que é um projeto. Então, se eu começo a dar habilidades para eles e experiências, eles vão a ter melhor, vão a perfeccionar suas habilidades, vai ser muito melhor para eles quando eles decidam qual é a carreira que eles querem seguir ou se eles querem ser empreendedores e fazer sua própria empresa. E criar essas habilidades aí é muito importante e para isso o PMI utiliza uma outra organização que se chama PMI Educational Foundation. É nosso irmão, é nosso filho de PMI. Mas a ideia de PMIF tem programas, tem todo o que precisa para poder dar essas habilidades nesse lapso de crianças de 5 a 19 anos. Agora, quando ele já começa, ou ela começa a ser profissional, ou quer ser empreendedor, aí já podemos dizer, você pode ter jovens que são estudantes, jovens que são empreendedores, e alguns que já começam com sua carreira profissional. Agora, temos também pessoas profissionais que estão precisando, o que falava antes, não? Os estándares, as certificações, o aprendizagem digital, eventos, networking, voluntariado. Temos que ter isso como oferta e esse é o core business de PMI. Com isso é que estamos trabalhando. Mas, se você pensa, também tem pessoas que já são senior, não estou dizendo velhas, estou dizendo eles já têm outra posição nas organizações, onde eles estão entrando a gerenciar as mudanças, são responsáveis pelas mudanças. E eles já não falam desse cuento de que se gerenciamento de projetos, que se é ágil, que se é tradicional, que se você vai fazer um Kanban, eles não se importam com isso. Então, precisávamos ter um canal de comunicações com essas pessoas que são responsáveis da mudança, e então criamos uma organização chamada Braille. Braille é nosso braço com outras organizações para criar essa comunicação com eles, para poder tentar estabelecer uma ponte
entre o que acontece na estratégia e o que acontece aqui embaixo, que é os resultados. Então, esses três que são PMIF, PMI e Brilliant, terminamos trabalhando juntos. Temos que nunca nos perder de vista. Por quê? Porque precisamos que todo mundo esteja falando de gerenciamento de projetos, mas não estou falando de gerenciar custo, tempo, etc. Estou falando do conceito e de entender como isso se relaciona com os resultados. Se não fazemos isso, nunca vamos a poder expandir a chegar aos 22 milhões de pessoas que fazem mudanças em Brasil, que na região são como 150 milhões, ok? Então, eu preciso, é obrigatório para mim, como profissional, não estou falando como PMI, estou falando como você como profissional, precisa ter claro que se não chegamos com eles, isso não vai funcionar. Porque isso é o que está acontecendo, que fazemos as coisas super bem, etc. Mas os executivos não se importam com seu plano de interessados. Eles não ficam sem dormir se você não fez uma contingência de um risco. O que eles querem saber é se a estratégia vai ser alcançada, se você vai poder vender mais na região, como sobreviver uma crise. A criança ele não se importa se você vai ser gerente de projeto ou não. O que ele importa é dar coisas, fazer coisas e que essas coisas sejam boas. Então, como eu faço para falar com todo mundo e não perder que nosso foco está aí nos resultados? Porque esses resultados, se funcionam, então minha ideia da economia de projetos é verdade e vamos a ter sucesso. Vou pular aqui algumas coisas porque acho que já falei disso. Mas essa aqui, Brilliant, falando um pouquinho de Brilliant, Brilliant tem três coisas que oferecer. Uma é a possibilidade de fazer networking com outros executivos e ter essa liderança de pensamento que são pesquisas, soluções que fazem muito a diferença para eles, dizendo como é que a estratégia pode ser executada. Eles criaram um compass da execução da estratégia, que é como um modelo para como se deveria gerenciar a estratégia. Tem princípios de como é que a estratégia deve ser melhor executada e criar capacidades nas pessoas. Então, nunca perdemos de vista isso, o que é capacidade, o networking e a pesquisa, porque com isso, Brilliant é que estamos impactando as organizações. E se vocês sabem, quando falava de que fazemos pesquisas para poder entender melhor as organizações, nós falamos de algo chamado o Pulse of the Profession. Pulse of the Profession é um estudo que fazemos cada ano. E a última vez que fizemos isso, o que encontramos foi que as organizações que estão preparadas para a mudança têm essas três características. Cultivam a fluidez e agilidade digital em toda a empresa. Eles investem nas pessoas. Quando digo investir nas pessoas, é nas habilidades que eles precisam, no conhecimento que eles precisam. Fazem o que em inglês se diz reskill, que seria reacomodar suas habilidades, ok? Porque se você fica em um só lugar, nunca vai ser exitoso. E entendem as habilidades poderosas, o poder das habilidades ou as habilidades poderosas. Em inglês é power skills. ¿Eso qué significa? Significa que precisamos que exista agilidade em toda a organização. Quando começamos a falar, por exemplo, de disciplina Agile, as pessoas pensavam que era para concorrer com Scrum, ou com Safe, ou com Lean, e que essa era a resposta de PMI à agilidade. Vamos pensar isso. A verdade diz que Scrum, Lean, Safe, se você quer ser mais tradicional e fazer tudo em cascada, não faz a diferença nas organizações. Você, às vezes, o que acontece na realidade é que você tem Scrum e não está funcionando em alguns projetos, em outros está funcionando super bem, mas na organização, a agilidade não está funcionando, porque não era um problema de Scrum, não era problema de colocar Scrum de Scrums, não era um problema de colocar todo Safe, não era um problema de colocar um Lean Portfolio, era um problema de fazer que todo isso na cultura e com a maturidade da organização funcionasse. Disciplina Agile é basicamente um kit de ferramentas onde precisa você entender o que está fazendo na organização e escolher e fazer
sua seleção de como vai misturar essas coisas. Então, você poderia escolher ter algumas coisas com Scrum, outras você vai querer fazer com outro ciclo de vida, como de Lean, outras você vai ter que fazer muito mais tradicional, como quer dizer. E você mistura isso e cria sua própria maneira de trabalhar, que em disciplina Agile é o que chamamos Way of Working. Para isso era a disciplina Agile. Era para dizer, precisamos elevar a conversa que seja muito mais agilidade organizacional. E se você é Scrum Master, que bom. Se você está especializado em Safe, em Lean Portfolio, em Kanban, em o que seja, se você conhece muito do PMBOK, já certificou, que bom. Porque então você vai poder ter mais ferramentas ainda para fazer que essas coisas aconteçam. Então não é concorrência com agilidade. O que estamos dizendo é disciplina Agile é nosso caminho para poder ter realmente agilidade na organização. E isso significa que tem que ter muito de agilidade digital, porque implica pensar de maneira diferente e estar considerando a tecnologia. Então, disciplina Agile é uma oportunidade de ter liberdade de escolha, você vai escolher o que precisa, ter uma orientação personalizada, porque você vai poder entender melhor como fazer essas escolhas, e empezar um caminho de melhoria contínua, porque é sua organização. Você não está fazendo o que faria, se você trabalha em Bradesco, você tem que fazer o que faz sentido para Bradesco, não o que faz sentido para Itaú, não o que faz sentido para Citu. Porque para eles é outra situação. Eles têm que fazer escolhas dependendo da maturidade, da cultura, dos métodos, dos tipos de resultados. Essa é a vantagem de disciplina Agile. Então, disciplina Agile, para nós, é uma guarda-chuva sobre muitas coisas de agilidade organizacional. E agora estamos dedicando-nos para isso, mas isso não quer dizer que todo mundo tem que saber de disciplina Agile. E faz sentido para algumas organizações, mas de pronto pode ser que uma organização que está fazendo projetos sociais, ou alguém que está fazendo mais projetos de infraestrutura ou de construção civil, eles não precisam, não entendem tanto, porque não estão preparados para isso, e eles talvez não vão estar procurando disciplina Agile. Então, não é estar sendo como evangelizar a todo mundo com disciplina Agile, é muito mais que as pessoas comecem a entender, e se faz sentido na sua carreira, sua jornada, ou faz sentido para a sua organização, essa é uma boa solução. E atualmente nós temos parceiros, obviamente, que estão fazendo treinamento, fazemos muitas coisas para criar conscientização acerca de que é disciplina Agile. Temos um curso de e-learning que se chama Basics of Discipline Agile. Basicamente seria noções básicas de disciplina Agile. E essa é uma das coisas que estou orgulhoso como região, porque um dos pontos mais importantes na região é criar conteúdo em espanhol e português. Esse curso agora foi lançado em português, então se vocês gostariam, aí está o endereço Noções DA, depois coloco no chat, mas é interessante porque permite para você ver que é o que está aí detrás da disciplina Agile. E se você se interessa mais, e se isso faz sentido, eu convido você para que vá para os capítulos, vá com os partners de DA, para poder ter mais conhecimento e se certificar. Nós temos agora algo chamado Agile Certification Journey, como é que, se você está pensando em agilidade, qual seria essa jornada de certificações? Então, aí temos o PMI ACP, que está muito mais focado nos métodos, temos o Disciplina Agile e todas as certificações associadas com Disciplina Agile. E não estou vendendo as certificações, o que estou vendendo é a ideia de que, se você precisa de agilidade na organização, essa é uma boa maneira de começar e de implementar. E falava do estudo e falava de que foi primeiro agilidade organizacional, o segundo era investir nas pessoas. E então, tendo em conta a cultura, porque se você não considera a cultura, não cria essa organização resiliente, você tem que pensar nas habilidades que precisam seus funcionários. Então, a única maneira que falavam nesse estudo de McKinsey, agora com isso da pandemia, era: se você precisa sair mais forte daqui, vai terminar precisando fazer esse reskilling, mudar as habilidades das pessoas. Não somos a mesma coisa. Alguém falava para mim, ou perguntava para mim se eu pensava que a profissão de gerenciamento de projetos ia mudar. Eu acho que não vai mudar, vai fazer muito mais sentido para as organizações.
Mas se você é um gerente de projeto, desses que somente sabe fazer gerenciamento de custo, tempo, riscos, etc., ou sabe fazer bem bonitinho suas stand-up meetings, e cada dia você planeja um sprint, tem algum backlog em algum lugar, você vai morrer. Porque não são as únicas habilidades que você precisa. Você precisa muito mais. Você precisa ir além disso. Você precisa ter habilidades que sejam poderosas, que entendam negócio, que saiba como é que faz isso sentido com a estratégia, porque senão você é facilmente reemplaçável. E isso é um problema. Agora, uma é para você como profissional que já está envolvido em gerenciamento de projetos, mas eu falei ao começo que precisava chegar a esses 22 milhões de pessoas. Esos 22 millones de pessoas, eles nem pensam em riscos, eles nem pensam em custo, etc. Às vezes temos pessoas que fazem projetos ou executam projetos, são responsáveis de projetos, eles nem sabiam que era um projeto. E a maioria nos aconteceu assim. Ou seja, eu sou project manager por acidente. Meu profissão original é que eu sou professor de idiomas e literatura. Mas algum dia eu comecei a trabalhar com TI e algum dia comecei a ter responsabilidades em projetos e pues já foi, não? E isso é uma questão muito comum nas organizações. Temos que ter certeza que todo mundo tem algum tipo de treinamento para que, quando eles sejam responsáveis, possam enfrentar isso da melhor maneira e sejam muito mais efetivos. Estamos fazendo um estudo onde disse que falava de 31% dos projetos que falham em alcançar suas metas, etc. Mas esse daqui em particular, deixa eu ver, esse daí, dice quanto é o que está, onde estão localizados os gerentes de projeto atualmente. Então, gerentes de projeto formais são aqueles que têm um título PMP, CAPM, o que seja, não? Scrum Master, que se não querem chamar que sou gerente de projeto, mas pessoas que conhecem disso e que têm alguma certificação, que tem 5 anos, mais ou menos, eles vão encontrar sua educação, seu conhecimento, eles vão a cursos, ao seminário aqui de gerenciamento de projetos, webinars, blá. Estão bem preparados. Aí, essa é a minoria das pessoas que são gerentes de projeto. A maioria está nesse outro lado, que é gerentes de projetos informais. Eles têm menos experiência, um pouco menos de mano. Quando eles precisam algo, eles vão para Google e vão a procurar a ver o que encontram aí de que tem que fazer, blogs, artigos pontuais. Estão muito pouco preparados, muito pouco, oh meu Deus, pouco preparados, e são a maioria. Então, aí temos uma oportunidade para dizer como eu vou fazer para chegar a esses 22 milhões de pessoas, dando algum tipo de habilidade e conhecimento para eles, e para isso criamos um produto que se chama Baseline. Baseline é algo bem simples, foi co-criado, para que vocês saibam o que significa co-criação. Criamos com algumas empresas com as que trabalhamos em algo chamado o Global Executive Council, e então criamos esse produto que permite começar a entender coisas básicas de seu projeto, ou como gerenciar projeto, independente se você quer fazer waterfall em cascada ou ágil. Então, você vai lá, como, não para alguém que já conhece e tem experiência, porque vai encontrar chato e tedioso. Mas para uma pessoa que não tem experiência, entra aí, responde 4 perguntas do que está fazendo, e daí diz, o que você está fazendo parece que tem que se ajustar mais para ser ágil, ou parece que você poderia fazer mais no modo tradicional de cascada. E começa a explicar conceitos básicos, e dá templates para que você possa usar no momento que precisem. E a ideia é criar uma base onde as pessoas, sem precisar passar por um treinamento formal e certificações, possam ter algo para melhorar os resultados. E, finalmente, estava falando das habilidades poderosas. Normalmente falam assim de soft skills, mas dos soft skills, quando você fala de comunicação, liderança, negociação, etc., é muita coisa. O que você teria que entender é que tem algumas habilidades que realmente você tem que trabalhar. Essas são habilidades que fazem a diferença totalmente. Ou seja, consciência cultural, ter responsabilidade social, ter uma proficiência técnica, entender as questões técnicas, colaboração, ter um bom julgamento quando você está discernindo sobre os problemas, ser mentor e ser capaz de ser mentor para alguém, mas também para receber mentoria. E no lado esquerdo vocês encontram aí 3: liderança colaborativa, empatia pela necessidade do cliente
e mentalidade inovadora. Essas aí são 3 que estão totalmente crescendo em importância, que consideramos que são super power skills. Aonde eu estou indo é, precisamos que isso sejam as habilidades que as pessoas também estejam desenvolvendo. Não é mais isso de liderança, como vamos a tomar da mão e criar confiança e você se deixa cair, etc. Não, tem que ir além disso, porque essas habilidades vão fazer que esses profissionais realmente tenham uma diferença no mercado. E para isso, por exemplo, nós estamos nos focando muito mais em criar produtos que respondam a essas necessidades, que ajudem a criar essas habilidades, que ajudem a melhorar essas habilidades. Então, assim como eu estava falando, por exemplo, de baseline, ou falava de disciplina agile, estou falando agora de outro produto que estamos sacando ao mercado, que se chama Wicked Problem Solving. Então, às vezes você não tem que criar as coisas de zero, porque não vamos a dizer, nós falamos de projetos e agora vamos a começar a falar de resolução de problemas. E me vou tornar especialista. Não, é muito mais fácil se você traz um grupo ou uma pessoa que eles sabem muito desse tema, fazemos uma parceria e entre os dois fazemos algo novo. Como é o caso desse? Nos associamos com The Wujek Group. The Wujek Group é de uma pessoa que se chama Tom Wujek. E Tom Wujek criou um modelo para resolução de problemas que são complexos. E eles descrevem isso como o Lego encontra o pensamento de design thinking e com o Harvard Business Review, ok? Todo está aí e você coloca isso com esteroides. É uma coisa muito interessante e a ideia era como vamos criar algo que seja para os que estão trabalhando nos projetos, em gerenciamento de projetos, e que possa ter alguma coisa clara, que seja para guiar a equipe e que possa tornar as ideias visíveis. Então, esse produto que está saindo no mercado está super legal. E é uma oferta diferente, porque vocês têm que entender, minha oferta não é ficar somente falando de projeto, ou estar falando de agilidade. Tenho que fazer que você tenha as habilidades, o conhecimento, ou a experiência que o mercado está necessitando. Com isso estou comprometido. Então, para resumir, temos uma estratégia clara em Brasil. A estratégia é temos que continuar providenciando mais produtos para que as pessoas possam ter essas habilidades, porque pensem, eu não posso continuar no futuro fazendo a mesma coisa que funcionou no passado. Funcionava muito bem estar falando somente de PMBOK e estar fazendo algumas certificações. Nesse momento, esse não é o ponto. O ponto é, aqui já temos isso, vamos expandir para o que você pode precisar, porque isso vai dar a vantagem para o futuro. A outra é, preciso também expandir para outras indústrias. Tenho que sair disso, então tenho que trabalhar com o governo, tenho que trabalhar com projetos sociais, tenho que trabalhar com infraestrutura, tenho que conhecer mais das outras indústrias. E para isso, o PMI na região, e em Brasil em particular, estamos trabalhando para entender melhor as indústrias e ver como podemos facilitar esses processos, essas conversas para criar conscientização. Tenho que facilitar para você como indivíduo o acesso aos produtos. Então, colocamos uma Loja Brasil. E a Loja Brasil permite que você possa pagar todos os produtos, certificações, filiações, etc., em reais. E isso você diz, sim, mas é quase a mesma coisa. Sim, não. Deixa eu explicar. Não é a mesma coisa. Se você compara o que você está pagando hoje com o que você pagou faz um ano, é muito mais em dólares, porque o dólar mudou 38%. Então, quando você diz, estou tendo uma loja em reais, quer dizer que isso vai ficar fixo. Pelo seguinte ano, cada ano vamos estar revisando o preço, mas fica fixo, porque eu não posso ter 35 preços diferentes. Não, tenho 200 países, não posso ter 200 preços diferentes. Esse não é o assunto. O assunto é facilitar que as pessoas possam acessar a produtos em reais, por exemplo, e que adicionalmente você não tenha que pagar um imposto, que é o imposto à operação financeira, o IOF, adicionalmente quando você faz transações. Então, isso vai fazer muito a diferença. Vai fazer muito a diferença também que no futuro eu possa implementar pagamentos parcelados, porque acho que isso vai permitir que as pessoas possam adquirir com muito mais tranquilidade coisas que eles precisam para o futuro, para continuar sua carreira.
E, por último, isso que falava de criar conteúdo, ou seja, estar criando conteúdo, o fato de estar fazendo este seminário aqui, ou que temos uma jornada de conhecimento, estar criando mais conteúdo em português, em espanhol, interagir com a região, fazer que os produtos, por exemplo, PMP, estejam online para que você não tenha que sair de casa se você não está podendo, mas continue sua carreira, não pare. E fazer coisas como essas, interlaçadas, que criar conhecimento, criar conteúdo, criar novos produtos, estar facilitando a vida, isso que está fazendo a diferença. Assim é como eu posso dizer que estou, como PMI, comprometido com o futuro da sua carreira e que espero trabalhar juntos, porque senão não vamos a fazer nenhuma diferença nesses 22 milhões de pessoas, e esses 22 milhões de pessoas são os que estão fazendo a diferença para o resto do Brasil. Precisamos fazer isso em conjunto. Então, vou parar aqui e abro a porta para perguntas e vou parar de compartilhar, ok? Obrigado. Muito bacana isso, Triana. Como é que está sendo a aderência de público que atraem mais pela oportunidade? Em geral, o que estamos tentando é ir com mais público e não nos focar num só tipo de pessoa. O que normalmente estava acontecendo era que, eu falei ao começo que estamos trabalhando muito mais com as pessoas de TI, um pouquinho com os de energia, um pouquinho com os de consultoria, assim funciona normalmente. Mas, se estamos querendo chegar aos 22 milhões de pessoas ou aos 500 mil gerentes de projeto, você não pode continuar falando somente com os que já estão indo para a igreja, ok? Eles já rezam, eles já conhecem a Bíblia, não preciso dizer nada novo. Eu preciso sair daqui e começar a falar com novas pessoas. Sair para uma indústria e dizer, para você que está fazendo um projeto social, você também usa gerenciamento de projetos. Você talvez não vai fazer a mesma coisa, vai ter que ajustar, não são os mesmos termos, etc. Mas você tem que fazer. No governo, no momento que você está fazendo orçamento, que para você é o processo de orçamento e vai ver com os vereadores, para toda essa aprovação, isso também é um gerenciamento de portfólio. Eu não vou brigar com seus termos, eu vou tentar fazer que essa linguagem comece a usar, a ser mais sentido para você, para que use melhores práticas. Então, temos que sair daqui e expandir. Então, não temos um público específico. E seria muito ruim se fizéssemos. É mais bem expandir e estamos tentando fazer mais coisas. Agora, pensa em indústria, em profissional e também com a faixa etária, não? E começar com mais novos, com os estudantes, com os que são empreendedores, com os que estão mais alto na cadeia, assim, estão lá no topo. Porque entre mais expando, muito mais tenho possibilidades ou probabilidade de sucesso. É verdade, Adriana. A nossa missão é essa de acelerar a maturidade das pessoas em gestão de projetos. Quem a gente conseguir contaminar é um ganho para quem gerencia e um ganho também para quem é gerenciado. Justamente eu falava disso, assim, não é o melhor momento de dizer, mas é como um vírus, ou seja, você tem que fazer a mesma coisa, Aqui não use máscara, ok? Aqui sim quero que você não use máscara e vai contagiar alguém dizendo por que gerenciamento de projeto, porque temos que sair do assunto de falar de PMP, por exemplo. Se faz sentido para você ser PMP, porque isso é sua jornada que bombar e faz isso, ok? Mas tem que fazer sentido. Eu não vendo certificações. Ou seja, esse não é meu ponto. Meu ponto é, eu tenho um portfólio aqui de produtos que fazem sentido para as habilidades. Algumas para as organizações, outras para pessoas. Escolha o que seja. Se para você faz sentido isso, que bom. O pior que poderia acontecer é ser um coletor de letras detrás de seu nome. Sem objetivo, sem propósito. Tinha uma pergunta aqui antes de que esqueça de Baseline, que se é gratuito. Sim, Baseline é gratuito. Está por sair formalmente. Neste momento está como produto em beta e poderia ser que até o nome mudasse, mas neste momento é baseline.pmi.org. Mas está saindo em espanhol e em português. Então, a ideia é ter um produto gratuito, não tem custo, porque para expandir, para poder fazer mais conscientização. Ricardo, gracias por el apoyo y participación en este evento. Ok, muchas gracias. Graças, Ricardo. Ok, não, tá bom. Então, somente para terminar, eu acho que mais que falar do futuro, teríamos que saber que estamos hoje o futuro.
Já não podemos estar esperando para preparar para que amanhã as coisas vão acontecer de um jeito em 15 anos, não. O futuro é hoje. Você começa a perceber isso até com a nova geração. Quando você fala assim, diz, os líderes do futuro, eles vão estar no futuro fazendo a diferença, etc. Você não está percebendo, mas eles já estão fazendo a diferença. Ou seja, um empreendedor já tem uma empresa, você não tem. Ele já sabe o que é fazer uma empresa, ele já sabe como é que funciona, que coisas não funcionam, ele já tem sucesso, ele já tem fracasso. Hoje é o futuro. Você não está esperando criar eles no futuro. Você tem que trabalhar com eles hoje, fazer a diferença hoje, porque se não trabalhamos juntos com essa geração nova, então não vamos fazer nada diferente. E eu acho que isso é o mais gostoso de PMI. Vir para cá, encontrar uma maneira de encontrar minha carreira, escolher o que faz sentido para mim, para minha organização, e você tem sua carreira, você tem sua carreira, você tem sua carreira, trabalhar juntos e criar essa diferença na realidade, assim, de verdade, não? Não é somente estar falando de que vamos a fazer a diferença e criar realidade, etc. Esse um papel está lindo, vamos colocar na prática. E isso que dá gosto aqui de estar em PMI, de poder fazer isso com as pessoas que eu gosto, com profissionais e encontrar. É mais gostoso quando estamos juntos. Ok? Tá bom, muito obrigado. Excelente dia. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada novamente, Altriana.